Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E hoje é um dia de alegria, nós estamos aqui para falarmos um pouquinho do grande amor de Deus, amém? Tem um texto aqui aberto e eu gostaria de, em rápidas palavras, compartilhar com os irmãos hoje, nesse dia. Nós estamos hoje no dia 20 de julho, uma terça-feira de 2021. E eu quero deixar com os irmãos esse texto da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo de número 8, e o versículo número 44, que diz assim: Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, pega em você. E o Senhor nos pergunta: quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu senti, eu percebi que de mim saiu virtude. Louvado seja Deus. Eu quero meditar com os irmãos nessa hora, essa palavra do nosso querido e amado Jesus Cristo. Então analise bem, meus irmãos. Ali naquele exato momento, o Senhor Jesus Cristo vinha caminhando e de repente alguém chega para o Senhor Jesus e toda aquela multidão acompanhava o Senhor Jesus Cristo e de repente, em um momento daquele, o Senhor Jesus ele para toda aquela multidão e nota que alguém tinha tocado nele. E ali, meus amados irmãos, o nosso querido e amado Pedro, juntamente com todos os discípulos aqui, eu tenho uma palavra de Deus aberta aqui, em Lucas 40, versículo 44 do capítulo 8, e você vê que todos ali comprimindo toda aquela multidão, ou seja, participou de passeatas, talvez passeatas políticas, talvez uma grande multidão em uma marcha, né? E de repente ali, e talvez você já tenha participado de uma dessas marchas ou procissão, você sabe que todos vinham ali numa passeata, né, todos comprimindo um ao outro, né? Isso é óbvio, tocando, encostando, empurra para lá, chega para cá, a multidão quer ver, quer falar com Jesus. Mas aqui o Senhor Jesus nos deixa uma palavra para nós entendermos o que é a vida espiritual. Eu quero compartilhar com você aquilo que, nas minhas buscas espirituais, Deus ele tem revelado ao nosso coração. Jesus para, ele sente um choque, ele sente uma temperatura, ele vem caminhando ali, e de repente algo diferente acontece, sente aquele choque, aquele impacto, aquela coisa fenomenal. Ele para, todos param, ele olha para os seus discípulos, porque aquilo não era algo que acontecia sempre. Aquilo não era algo que estava sempre acontecendo do cotidiano. Ele para e pergunta: alguém me tocou? Pedro, os discípulos atônitos, diz: Senhor, bem, tenho certeza que alguém te tocou. Olha, uma multidão dessa aqui, todos te comprimem, todos te apertam, e eu tenho certeza que alguém te tocou. Mas Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Ele quer conhecer essa pessoa. Apresente-se, aproxime-se. Senhor, mas como é que nós vamos saber? Aí é que está todo o segredo da vida espiritual. Quando o Senhor Jesus pergunta: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude, em um toque. Todos pegam, todos abraçam, todos comprimem. Mas a importância de tocar em Jesus. Eu senti que saiu de mim virtude. Jesus ele era esse homem que orava, que ia para lugares distantes, onde não tivesse a presença das pessoas muito, onde não tivesse muita multidão. E ele se dirigia a regiões desertas, ao monte, a um lugar ermo, onde ele pudesse estar compenetrado, concentrado, sem barulhos, sem interferências, para ele poder encher a sua botija de óleo, do que você possa dizer, virtude, poder, unção, autoridade, o termo que você queira usar. E naquele momento, um toque como esse é algo esplêndido e fenomenal, porque essa pessoa que toca em Jesus consegue tirar dele virtude, poder.
O nosso irmão Salomão disse que o homem é a lâmpada do Senhor, o homem é a luz do Senhor. E naquele exato momento, Jesus ele quer conhecer essa mulher, essa pessoa que tocou. E essa mulher se apresenta. Quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos em oração, nós estamos nos enchendo. Você pode falar de frequências positivas, outros falam de egrégora, né? Virtude, unção, poder. Quando os seus olhos é luz, os seus olhos, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo é luminoso. O que é esse corpo luminoso? O que é esse corpo de luz? Quando Paulo fala lá em Romanos que nós não devemos pegar os nossos membros para servir ao pecado. Os seres espirituais, os anjos caídos, quando eles olham para nós, ele não enxerga você como eu estou enxergando você, ou como você está me enxergando, como eu te enxergo, como nós enxergamos. Nós vimos a pele, nós vimos o corpo. Mas os seres espirituais, quando eles olham para nós, eles sabem qual é a parte do nosso corpo que está servindo ao pecado. Quais são os nossos sentidos que estão servindo ao pecado. Se eu tenho pegado o meu sentido auditivo para ouvir coisas que não agradam a Deus, eu estou usando este membro do meu corpo para servir ao inimigo. Quando Paulo diz que os nossos membros, eles não devem servir ao pecado. E se eu estiver com meus olhos forem trevas, porque os olhos é a entrada da vida, tudo que eu vejo, o que os olhos não veem, o coração não deseja, é um ditado antigo, um adágio, um provérbios. E o que nós devemos entender é que nessa vida espiritual existem coisas que nós precisamos discernir à luz da palavra de Deus. Então, quando os meus olhos é trevas, que é a entrada, todo o meu corpo será treva, porque tudo que eu olho, meus olhos olham só as trevas. Então, meu corpo vai ser trevas, porque os olhos é a janela da alma. A boca é a saída da vida. Mas para sair de dentro do meu coração, precisa entrar. E como é que entra dentro desse meu receptáculo? Através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas o que é que eu estou ouvindo? Que tipo de música eu estou ouvindo? A palavra de Deus que as más conversações corrompem a doutrina, os bons costumes da doutrina da palavra de Deus. Não são os costumes de dogmas humanos, de moralidade, de teorias. Né, que as más conversas, que coisas que de frequências negativas, o homem mau tira coisas maus. Eu tenho falado isso aí no Poder da Palavra em um dos vídeos. Então tudo que meus olhos veem entra dentro do meu coração e tudo que minha boca fala é isso que me contamina. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Se o que tem não é o que eu como, mas é o que sai de dentro de mim. E espiritualmente falando, como é que pode entrar se os olhos é a janela da alma? Então, se meus olhos forem trevas, eu passo, vejo uma mulher, eu cobiço ela. Você que é mulher, vê um homem, cobiça ele. Então, aquele que olha, deseja, no seu coração comete adultério. Por que não cometeu o adultério, o ato praticado? Porque, obviamente, algumas condutas, né, algum medo, vergonha, ou manter a aparência, se tivesse uma oportunidade, num lugar fechado, em uma outra cidade, e surgisse uma oportunidade, você já estava definido a copular com aquela mulher, ou se você é mulher, copular com aquele homem. Porque os seus olhos olhou e desejou no coração. Esse ato não veio a ser consumado, porque, obviamente, não houve essa oportunidade de você pedir aquela mulher ou aquele homem. Mas se houvesse, você iria praticar. Você cobiçou naquele momento. Talvez você seria restringido por algumas coisas, uma aparência que você mantém dentro de uma religião, dentro de um dogma, mas se não fosse nada disso, dessas restrições, você estava deliberadamente disposto a cometer esse ato de adultério. Diferentemente do que é o temor a Deus. O temor a Deus não é uma aparência que você zela, que você com ísmero zela, entendeu? Então nós precisamos entender que os olhos é a janela da alma. Então tudo que eu olho, que eu observo, vai entrar para dentro do meu coração e vai fazer morada aqui dentro. Então a minha vida, todo o meu corpo será treva. Se meus olhos for treva, tudo que eu vejo são coisas que me conduzem ao pecado, todo o meu corpo será trevas. Não será um corpo luminoso, será um corpo trevoso, um corpo de trevas, um corpo de pecado. E é isso que nós temos que ter cuidado. Né? Jesus ele era um homem que vivia na presença do seu Pai, do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. E ele ali estava sempre em oração, em virtude, buscando. Quando você vai orar por alguém, se você não tem virtude, essa sua oração não vai funcionar. Você vai orar ali, quando Paulo disse que não devemos impor as mãos. O que é que acontece quando eu imponho as mãos sobre alguém? Eu vou impor as mãos. Eu vou estar impetrando uma bênção. Eu preciso ser um homem virtuoso,
ter da graça de Deus, a unção de Deus, para que quando eu possa impetrar uma oração, a oração da fé, e eu impetrar aquela oração ali, vai sair de mim virtudes, vai sair de mim poder. Esse poder, como foi que eu obtive? Através de uma vida piedosa, através de uma vida santa. Qualquer um de nós sabemos disso, que quando acabamos de pregar, o nosso corpo está cansado, está debilitado, sentimos-nos vazios. Por quê? Porque ali nós levamos para a congregação essa virtude que estava em nós, através da palavra ali, de uma vida de santidade e de temor. Quando eu acabo de orar uma oração exaustiva, expulsando um espírito maligno, um homem possesso, eu preciso voltar à oração e ao jejum para recompor essas minhas virtudes. Porque saiu de mim. Saiu o quê? Saiu. Estava em Jesus, mas saiu. Porque alguém ali tocou um toque extraordinário. A fé, que é uma frequência, aquela fé que produziu no mundo invisível, que trouxe externou, materializou a cura nela de algo que não existia. Ou seja, perdão, algo que não existia, que era a cura. E através da fé, ao tocar em Jesus, esse algo que não existia, que era a cura, passou a existir. Ela estava doente. Mas de onde foi que veio a virtude? De onde foi que saiu o poder? Do Senhor Jesus. Senhor, quantos te tocam? Mas ninguém tinha um toque de fé. Ninguém estava tocando com a fé. Todos estavam comprimindo ele, mas aquela mulher, com a fé, tocou. Jesus curava, saía dele virtude, ele dizia, não foi eu que te curei, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E sem fé é impossível agradar a Deus. É uma frequência. Eu posso usar essa expressão, né? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Isso externa, isso materializa. Ele disse, haja luz, e do nada tudo que existe foi feito. Ali operou a fé, o poder do Salvador, do Criador, de criar todas as coisas. E às vezes nós não temos essa ideia, não oramos. Estamos vivendo uma geração que Jesus disse, se quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé, por causa de aumentar a iniquidade, né? Ele disse, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, né? E aí nós nos perguntamos se essas coisas realmente elas agradam a Deus, né? Essa falta de fé, a vida de a internet, a tecnologia, ela tem ajudado muitas pessoas, é muito bom, ela tem ajudado as pessoas, ela tem dado para as pessoas oportunidade de aprender, mas também se você não tem um controle sobre a internet, você fica ali no TikTok, você fica ali nos vídeos kawaii, ou essas redes sociais que tem vários vídeos, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, e as pessoas elas ficam vazias, não tem tempo para orar, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a Deus, né? E aí ficam vazias. E aí eu não vou orar por você, aí quando ora não acontece nada, né? Os demônios não se manifestam. Quando Jesus chegou ali naquela ilha de Gadara, meus amados irmãos, você viu o que aconteceu? Aquele homem estava ali possesso, mas quando ele depositou os pés ali, a virtude que havia nele, né? O poder, a vida dedicada ao Senhor, a minha obra, a minha comida vem de fazer a obra do Senhor. Ele era um homem todo envolvido, consagrado, em santidade. Que geração é essa? Onde deixa de exercitar os dons espirituais. Uma geração que não tem mais dons espirituais, porque agora é a peça teatral, é a marcha para Jesus, é a dança em cima ali da tribuna, né? Estamos trazendo vários tipos, estamos construindo carro de boi para carregar a arca. Não queremos carregar a arca mais sobre os ombros dos sacerdotes. E dando um jeitinho, trazendo um upgrade, né? Trazendo um combo, trazendo inovações. Mas e os dons? Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, buscai com zelo os dons espirituais. Ele vem buscar um povo todo seu, zeloso de boas obras. Ele vem buscar um povo todo seu, zeloso de boas obras. E eu pergunto a você, irmão, que geração é essa, irmão? Uma geração que não busca Deus, uma geração que não tem prazer de ouvir a palavra de Deus, não suporta. Senhor, duro é esse discurso. Quem pode
Quem pode suportar essa mensagem, essa pregação? Que é uma geração volúvel, fútil, que não suporta a doutrina, criaram comichões nos ouvidos e estão convidando para si pregadores que pregam os desejos de suas carnes. Uma sociedade hedônica, Paulo nos avisou. Tende cuidado desses sócios obreiros, porque o Deus deles é o ventre, é a comida, é a bebida, são os prazeres da carne, porque eles só cuidam das coisas terrenas, o carro, a casa. Onde está a busca a Deus, irmão? Onde está a dedicação? Onde estão as madrugadas de oração, irmão? Onde está o quebrantamento? Onde está... Tá difícil, você dobra o joelho no chão, você sente o céu de bronze. A luta é grande, a dificuldade é grande. E você sente, irmão, que quando você começa a orar, buscar a presença de Deus, o céu parece que é de bronze. As pessoas não têm mais... Você sente uma sociedade que cada vez mais invoca anjos, seres caídos, seres espirituais da maldade, hostes espirituais da maldade. E a nossa luta, amados irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. E nós estamos vendo, nós estamos observando todas essas coisas, irmãos. E o quanto nós precisamos, cada dia que passa, buscar a Deus, consagrar a vida a Deus, para que a gente tenha virtudes, irmão. O Senhor Jesus subiu ao monte para orar com seus discípulos. E eles estavam orando ali com seus discípulos, ali em uma oração compungente, uma entrega total, consagrando totalmente. Jesus foi um homem que consagrava, irmãos. E de repente apareceu ali Elias e Moisés. Pedro disse: Senhor, bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui, Senhor. Vamos fazer uma cabana aqui. E quando eles desceram, a multidão estava ali. E o Senhor Jesus, cheio de virtudes, alguém trouxe ali um homem que estava possesso. E Jesus, a multidão disse: Senhor, por que os teus discípulos não conseguiam expelir esse demônio? E ele disse: porque há espíritos, graus de demônios, que só saem com oração e jejum. Depende de minha busca, depende de minha dedicação, mas como de uma geração tão fútil, uma geração que tem dificuldade de se consagrar, de ser diferente. Olha, irmão, eu quero deixar para você eu quero deixar para você, meu amado irmão, um conselho. O apóstolo Paulo, ele escreve: homem cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, que recebeu revelações em par, que foi arrebatado até o terceiro céus. Ele disse: olha, foge da aparência do mal. Nós vivemos uma igreja que cada dia que passa aparece com coisas do mal. Lá no livro de Provérbios, Salomão disse que saiu uma mulher à moda das prostitutas. Existe um homem se vestindo à moda dos prostitutos. Seja santo em toda a sua forma de viver. Não queira parecer com o mal. De forma nenhuma, não fale como o mal. Não ouça as coisas do mal. Mas se dedica. Se dedica ao Senhor. Se dedica ao Senhor de todo o teu coração, irmão. Se dedica ao Senhor. Busca a presença de Deus na sua vida. Nós precisamos agora de ser a diferença, de ser um povo santo, um povo escolhido, irmãos. Fuja da aparência do mal. Fuja de uma sociedade que está tentando roubar Deus de sua vida, de tirar a presença do Senhor. Jesus disse: alguém me tocou, saiu virtude de mim, alguém me tocou. Você tem virtude, irmão. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não se resume em palavras, mas em virtude, em poder. E essa virtude e esse poder você vai só poder ter através de você obedecer a palavra, através do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Busca ao Senhor de todo o teu coração e tu verás, irmão, que o Senhor vai derramar a unção na tua vida. E que você será a diferença nessa sociedade carente de Deus. Olhe para o seu redor, faça um olhar de 380 graus. As pessoas estão morrendo, estão mortas espiritualmente. As pessoas estão cada dia mais encharcadas do pecado, do desejo de prostituição. Isso é manifestado nas suas formas de falar, nos seus desejos que se manifestam através da sua forma de falar, de viver. Olha a devassidão, a forma das pessoas se vestirem, de buscarem serem amantes de si mesmo, do seu corpo. Consagra a tua vida. Busca o Senhor de todo o teu coração, irmão.
porque o tempo se finda, o tempo se aproxima. Com tudo que Deus promete para você, não consiga viver, irmão, vazio de Deus. Vamos chegar ao altar e não rasga as tuas vestes, rasga teu coração. Se aproxima-se da presença do Senhor e você vai ver que tudo na tua vida, irmão, vai ser diferente. Tudo na sua vida vai mudar completamente, porque o Senhor ele vai encher a sua vida de paz, ele vai encher a tua vida de graça, ele vai encher a tua vida de unção. Quando você se dedicar ao Senhor, tira o tempo para você ler a palavra de Deus, tira um tempo para você buscar ao Senhor de todo o teu coração, de você sentir a presença do Senhor, invadir a sua alma, irmãos. Fuja das coisas que não edificam, de amizades, de ambientes. Se afaste, irmão. O tempo agora é de botar a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Pense nisso, irmão. Não se entregue às vaidades desta vida. Eu quero te agradecer por você ter ouvido até aqui essa palavra. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Mestre, quantos te tocam? Toque no Senhor, deixa Ele tocar em você, e você vai ver, irmão, que tudo vai ser diferente na sua vida. É esse toque que vai mudar toda a sua vida. Um dia eu clamava ao Senhor, eu vinha em uma campanha de oração, de jejum, e eu estava muito abatido, triste, porque até ali o Senhor não tinha me batizado com o Espírito Santo. E eu dobrei o meu joelho no quarto e chorei bastante. E a mão do Senhor veio sobre mim, um peso do Senhor, e eu fui arrebatado em espírito. Eu caí e eu voei aos céus. E naquela glória toda, eu voando e subindo, vendo o meu corpo ali deitado, o meu corpo, meu espírito voltou para o meu corpo. E de repente, quando o meu espírito entrou no meu corpo, eu vi aquele homem de branco. Quando eu não enxergava o semblante dele, mas quando eu olhava do pescoço para baixo, meu olho abria. Quando eu suspendia o meu olhar para olhar o rosto, meus olhos colavam. E aquela roupa figurante de glória brilhante, ele estendeu as suas mãos para mim e disse: toque em mim. E eu estendi as mãos. A única coisa que o Senhor quer que nós venhamos fazer é tocar nele. Ele sairá a virtude, vai curar este fluxo de sangue que está matando você. Eu não sei qual tem sido esse fluxo de sangue que tem tirado tua paz, tem tirado a graça de Deus, o brilho de Deus da tua vida. Seja o que for, meu amado, seja qual for o fluxo de sangue que está roubando Deus da sua vida, que está enfraquecendo. O sangue é vida, e o sangue está minando, lhe deixando anêmico, uma hemorragia, e precisa ser estancado. E você pode tocar no Senhor, no toque da palavra, no toque da fé, no toque da oração, no toque de uma nova vida com Deus. E você pode ser cheio da presença do Senhor. Basta que você toque pela fé no Senhor Jesus Cristo. Toque pela fé no Senhor Jesus. Não olhe, meu amado, nem para a esquerda, não olhe para a direita, olhe tão somente para o Senhor Jesus Cristo. Seja o que for que venha na sua vida, seja o que for que esteja tirando aquele fulgor que você tinha quando você era um novo convertido na presença do Senhor. Seja o que for que uma queda, um pecado não confessado, isso tem matado, tem roubado o seu brilho. Você não consegue, você dobra o joelho, você não consegue ler a palavra. A sua oração se resumiu em muito obrigado por essa comida, Senhor, muito obrigado por esse dia. Mas o Senhor, Ele vai transformar a sua vida se você tocar nele pela fé. Busque, volte depressa. Eu quero te agradecer por você ter ouvido até aqui essa palavra. Muito obrigado, compartilhe. Quando você toca em Jesus pela fé, vai sair virtude. E se você busca o Senhor, você tem virtude na sua vida.
Amém? Busca ao Senhor para que você seja cheio do poder e da glória. E onde você chegar, os demônios fiquem perturbados, as pessoas se turbem. Carlos Finney, ele vinha de cavalo, montado, e ali ele montado de cavalo, ele vinha andando, e com 2, 3 quilômetros de distância da cidade, as pessoas começavam a cair endemoniadas, possessas pela presença de Deus que havia na vida daquele homem, o irmão Charles Finney. Que nós possamos olhar esses heróis da fé. A sombra de Pedro, quando Pedro passava, a sombra dele curava. Eram homens que tinham a presença, a virtude dos céus. Não se conforme com uma vida natural. Não se conforme com a vida do homem vazio, por preguiça. Ouça o conselho do apóstolo Paulo. Não arrecifeis o Espírito Santo. Em outra parte ele diz, sede fervoroso no Espírito. Em outro trecho, em Efésios, ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas encheis-os do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo? Vamos fazer aquele voto de novo, aquela campanha de oração. Pense nisso. Você só tem pensado como um homem natural. A vaidade dominou a sua vida. Nessa noite, nesta manhã ou nesta tarde, no momento que você estiver ouvindo este vídeo, ele vem ao teu socorro dizendo, levanta, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Muito obrigado e vamos ter virtudes, porque virtude só sai de quem tem virtude. E Jesus disse, alguém me tocou porque saiu o poder. E aquele poder que saiu dele curou. Que você tenha poder, virtude, para curar todos aqueles que Deus tem enviado para você e encontra você vazio, sem palavras, e você não pode despedir a multidão com fome, vazia. Senhor, alguém tem pão, tem peixe, onde compraremos? Nós não podemos despedir essa multidão vazia. Nós não podemos despedir essa multidão vazia. Mas onde temos, Senhor, tanto lugar para comprar pão? Onde temos? Vá vocês dê alimento, alimente eles, mas onde nós temos? Aquilo ali era um trocadilho de palavras. Que pão era esse que Jesus naquele momento falava? Que alimento era? Essa virtude que deve ter em você. É por isso que Jesus morreu na cruz. Ele disse, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo que vos guiará a toda a verdade. E o Espírito Santo quer guiar você a toda a verdade, ele quer encher a sua vida. Se dá evidência do batismo do Espírito Santo. Mas a Escritura diz, escolhei para mim 7 varões cheios do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, olhou para o céu e viu Jesus à destra do Pai. É cheio do Espírito Santo. Pensa nisso, irmãos, e volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Sou um vaso, várias vezes sou quebrado, e ao oleiro sou levado. Faz de mim o que Ele quer. Sou um vaso, depois de reconstruído, Ele diz aos meus ouvidos, sei o grau de tua fé. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada solto dele é. Sou um vaso, nem de ouro e nem de prata, nem de bronze nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou de barro, que se encontra em toda parte, e a beleza que me
mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de